Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa quarta-feira, para a gente falar muito aqui sobre o nosso Vasco da Gama e atualizar todas as informações. Hoje tivemos uma entrevista coletiva do Luiz Melo, que é o CEO da Vasco SAF, né? Ele falou de assuntos importantíssimos, como a licitação do Maracanã, como o Vasco está se posicionando, né, em relação a isso, sobre o sócio-torcedor, que aumentou bastante, né, o preço, relação também do preço dos ingressos ali, que a torcida tem reclamado. Falou também sobre Felipe Coutinho, né, ele foi perguntado sobre a possibilidade de uma volta de Felipe Coutinho, e ele também falou sobre isso. Você vai conferir aqui nesse vídeo os principais pontos da entrevista do Luiz Melo. Vamos falar também sobre Vasco e Galo. As vendas começam amanhã. Então a galera que vai para BH, ou que mora em BH e vai acompanhar essa partida, fique ligadinho que aqui vai ter informação sobre os ingressos. E também vamos falar sobre Nenê, anunciado oficialmente pelo Juventude. O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui direto aos assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama e a gente começa falando aqui sobre Vasco e Galo, partida que vai acontecer no Mineirão no próximo sábado, 9 horas da noite. E o Atlético Mineiro já divulgou informações sobre a venda dos ingressos. Então você que vai para BH acompanhar o Vascão, é o meu caso, né? Estarei lá em BH, primeira rodada do Brasileirão. Canal Machão da Gama vai tentar estar presente nos 38 jogos do Vascão no Campeonato Brasileiro. A gente começa aí no sábado contra o Atlético Mineiro. E a informação é a seguinte: os ingressos para Atlético Mineiro e Vasco da Gama estarão à venda a partir de amanhã, 11 horas da manhã, pela internet. Então você vai lá no site do Galo, que tem o link lá para você comprar. O acesso da torcida do Vasco ao Mineirão se dará pela rampa de integração, portão B1, e o setor é o amarelo superior. Os valores do ingresso: R$ 80,00 a inteira e R$ 40,00 a meia entrada. O ingresso é digital, você pode colocar no seu celular e entrar através do seu celular, beleza? Então, galera que vai para o jogo aí contra o Atlético Mineiro no sábado, fique ligado, a venda dos ingressos começa amanhã, 11 horas da manhã. E antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu quero falar com você da Bet7k. Se você está procurando uma plataforma segura e confiável, a Bet7k pode ser uma excelente opção para você. A Bet7k oferece uma ampla variedade de jogos em diversas modalidades esportivas. Tem futebol, tem basquete, tem tênis. Enfim, você encontra tudo lá no site da Bet7k. E o melhor é que você pode fazer tudo isso com toda a segurança que o site oferece. Além disso, a Bet7k oferece outras promoções e bônus para os seus usuários, incluindo aquele bônus de boas-vindas, hein? Que pode chegar até R$ 7.000. O link está aqui no comentário fixado. Tamo junto, Bet7k, parceiro aqui do canal. Bom, e agora a gente fala aqui sobre Luiz Melo. O CEO da Vasco SAF concedeu hoje uma entrevista coletiva que foi transmitida, né, pela Vasco TV e explicou ali alguns pontos, né, na visão dele, alguns pontos polêmicos, né, como o aumento do preço do sócio-torcedor, aumento do preço dos ingressos, né, como aconteceu na partida Vasco e ABC. E a gente vai conferir aqui algumas falas, né, algumas justificativas do CEO da Vasco SAF, Luiz Melo. Confira só o que ele disse primeiro sobre a briga do Vasco, né, pelo consórcio Maracanã. O Vasco vai lutar até o fim pelo direito de jogar sempre no Maracanã, sempre que precisar. Falou também sobre o sócio torcedor e o aumento ali no preço dos ingressos. Confira o que disse o Luiz Melo. A gente não quer nada demais, a gente não quer preferência, a gente não quer nada, a gente quer participar, a gente quer sentar à mesa. Então, e você alegar que você não pode trazer para um chamamento público, porque, primeiro, você está antecipando um potencial né, você está antecipando o resultado da licitação futura, para mim não faz sentido, e se você não tiver tempo suficiente, para mim faz menos sentido. Se eu, desde outubro do ano passado, estou dizendo que eu quero participar, e eu vou chegar em abril, eu não vou participar porque não teve tempo, as coisas não casam. Então, do meu lado, eu tenho que acreditar. Eu não posso, é lógico que a gente está tomando todas as nossas decisões baseadas hoje em pareceres jurídicos,
porque se for o caso no futuro a gente vai tentar judicializar, porque a gente entende que isso é um risco para o governo, não é só nosso, porque você a cada 6 meses você renova, já estamos na 6ª, se a gente vai para a 7ª, isso não faz muito sentido. Então, sentado na cadeira, eu entendo que sim, a gente vai ser chamado e a gente gostaria de ser chamado. São essas discrepâncias que a gente tentou ajustar. Então, eu entendo o torcedor reclamar da questão do ABC, é lógico que a gente está aqui para entender, ouvir, mas ao mesmo tempo eu estou aqui para tentar fazer um Vasco mais forte. Eu estou aqui para tentar pensar que o torcedor quer o Vasco protagonista. Eu estou aqui para tentar buscar uma melhor entrega em campo, que também se traduz em aumentar a nossa receita. A receita do Vasco hoje, em frente aos outros clubes, teve clube que teve mais de 100 milhões de receita de bilheteria. O Vasco não chegou a 20. Isso não faz sentido. A torcida do Vasco, ela bate no peito e realmente é engajada, é sensacional. Eu sou um dos maiores apaixonados pela torcida do Vasco que tem. E eu sei que ela contribui muito, mas o nosso ticket médio não passa de R$20. Se você olhar outros clubes, R$40, R$50 para uma capacidade onde tem um estádio de 60 mil. A gente jogou esse ano como mandante com o Flamengo, a gente deu 5 milhões de receita esse ano. Foi a maior receita do clube. Quanto tempo a gente não tem uma receita de 5 milhões? Ano passado a gente jogou quase 17 jogos em casa, a gente não deu 1 milhão em nenhum jogo. A gente foi dar 1 milhão agora no jogo do ABC. Por quê? Eu tenho um teto. Hoje, São Januário, ele tem capacidade para 20 mil pessoas. Com base nisso, eu tenho que fazer com que o torcedor venha, mas que, ao mesmo tempo, eu tenha um lucro líquido importante. O torcedor sempre vai querer o valor mais barato, a gente vai tentar sempre entregar o melhor para ele. Mas, ao mesmo tempo, é uma mudança de cultura. O fato de a gente já ter mudado o nosso torcedor diz um pouco isso. É uma relação saudável. Ontem eu estava em Brasília com um Landim, a gente discutindo coisas para o futuro. Os clubes eles não têm que ser adversários fora do campo. A gente tem que ser dentro do campo, é cada um por si. Claro, melhor, é o produto melhor. Eu vou estar no Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo disputa, o Fluminense disputa e o Botafogo disputa, além dos outros clubes. Eu tenho que, dentro do campo, ganhar deles. Fora do campo, se eu tiver a oportunidade de trabalhar em conjunto para que a gente ganhe mais, eu vou trabalhar. Esse é o meu processo. Eu tenho que, de repente, para um tema específico, o Maracanã, eu vou estar brigando com ele, mas no outro tema específico, eu vou estar junto dele. E isso faz a dinâmica profissional do futebol. A gente nem sempre vai concordar em tudo, mas a gente tem que se respeitar. Eu acho que hoje a gente tem uma cordialidade entre todos os 4 grandes do Rio de Janeiro. A gente consegue falar temas profissionais de maneira profissional, deixando a paixão de lado. A gente nunca vai discutir, a minha torcida... Não, isso não entra na mesa. A gente tem assim, o que é melhor para o produto? A gente conseguiu, dentro de um Campeonato Carioca, acho que pode ser um exemplo. Você teve 2 clubes que assinaram um contrato e tiveram 2 clubes que assinaram outro tipo de contrato. Os 4 estavam no encerramento do Carioca. Os 4, sempre que possível, ajudaram para que o produto do Campeonato Carioca fosse mais forte. Então, a gente vai estar sempre junto, brigando por ideais que sejam em conjunto, mas, ao mesmo tempo, a gente vai estar separado, cada um olhando o seu, para temas específicos. O Maracanã, acho que é um tema deles. Eu posso ter a melhor relação do mundo com o Landim, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que brigar pelo Vasco, onde eu entendo que o Vasco tem que ser chamado para todas as conversas relacionadas ao Maracanã. E depois Luiz Melo foi perguntado sobre Felipe Coutinho, né? Porque existe muito burburinho. O nome do Felipe Coutinho foi falado no Corinthians, por exemplo, várias vezes, né? E, enfim, é um jogador que mexe muito com o sentimento do torcedor vascaíno, né? O torcedor vascaíno tem muita vontade de ver o Felipe Coutinho de volta. É claro que é uma negociação muito difícil de acontecer e o Luiz Melo falou sobre isso. Confira. Sim, é um jogador que estava quase disputando a Copa do Mundo. Ninguém vai discutir isso no Felipe Coutinho, mas primeiro, o Felipe Coutinho quer voltar? Que condições o Felipe Coutinho? Acho que vocês, eu não quero botar o nós, mas assim, às vezes a interpretação, a conversa acaba sendo, é meu filho hoje, meus 2 filhos hoje falando, papai, por que a gente não traz o Felipe Coutinho? Quanto é que custa o Felipe Coutinho? Ele quer vir para cá? Como é que a gente faz isso de uma forma que ele esteja feliz com a família dele, o Vasco consiga cumprir com seus compromissos, ele encaixe dentro de um projeto. O Felipe Coutinho é um grande jogador, ninguém vai discutir, assim como o Nenê assim como o Alex assim como vários deles são. O Felipe Coutinho é um jogador diferente, ele estava na Copa do Mundo, você tem 22 jogadores que vão para a Copa do Mundo, no Brasil ele foi um desses 22. Ninguém vai discutir aqui que o Felipe Coutinho não joga bola, lógico que joga, mas seria leviano eu falar, eu vou atrás do Felipe Coutinho.
primeiro, negocialmente, é muito ruim, porque por mais que o Felipe Coutinho seja Felipe Coutinho, eu vou falar, e de novo, eu estou usando o nome do Felipe Coutinho só como uma referência, mas se eu vou lá, ó, você é minha única opção, que tipo de negociação eu vou fazer com ele, se ele sabe que eu só vou atrás dele? Então, para a torcida, eu crio uma expectativa que não existe, a gente aqui, em nenhum momento a gente fez isso, a gente já está há muito tempo, em nenhum momento a gente criou a expectativa de vou trazer um jogador específico, a gente vai trazer o que for melhor para o Vasco. Se o Felipe Coutinho estiver disposto, disponível e afins e cumprir com todos os requisitos, claro, vai ser muito bem-vindo. Todo jogador grande, todo jogador que esteja disposto a jogar no Vasco, a gente vai trazer para o Vasco. Mas não dá para falar que só eu quero, tem que ser uma via de duas mãos. E num caso desse, é muito mais da parte dele querer voltar do que a gente querer trazer ele de volta. Assim como foi o Alex. O Alex é um grande ídolo do Vasco, que ele teve uma oportunidade, a gente conseguiu, mas foi muito mais uma vontade dele de voltar ao Vasco do que eu ter condição de ir buscar o Alex. Então, se o Felipe tiver, já deixo abertas as portas, não sei se tem essa, mas assim como outros grandes jogadores, se tiverem interesse em voltar para o Vasco e cumprir com os nossos objetivos, mais do que, como você falou, é um jogador extra classe, ninguém vai discutir a não presença do Felipe no Vasco. Então tá aí, né? O Coutinho é claro que é uma realidade nesse momento bem distante, né, do Vasco. É aquilo, se ele quiser voltar, vai ter que ser tipo o Alex Teixeira, né, que ligou e falou, ó, tô a fim de voltar. Tem como? E aí o Vasco tenta viabilizar. É difícil, né? Mas sonhar não custa nada, né? Sonhar é de graça, enquanto for de graça, a gente continua sonhando. Mas agora vamos falar aqui para a realidade. Vamos voltar para a realidade, na verdade, né? E a realidade do Vasco nesse momento ainda é outra. Informação sobre reforço que a gente tem aqui é sobre o Jailson, né? Volante do Palmeiras. Informação que surgiu hoje de manhã, né, nas redes sociais. Alguns portais de São Paulo que cobrem o Palmeiras postaram ali sobre um suposto interesse do Vasco no volante Jailson, que não está sendo utilizado pelo Abel Ferreira. Segundo as informações vindas lá de São Paulo, o Vasco procurou para saber as condições de um possível empréstimo e aguarda nesse momento a resposta do Palmeiras, né? Se o Palmeiras tem interesse ou não em liberar esse jogador que no momento perdeu bastante espaço, né, com o Abel Ferreira. E hoje tivemos também o anúncio oficial de Nenê como jogador do Juventude. O Juventude anunciou ali nas redes sociais a chegada do Nenê, que vai vestir a camisa número 77. O Juventude postou o seguinte: com objetivos bem definidos para a Série B, o Juventude tem a felicidade de anunciar a contratação do meia Nenê. Ídolo do Vasco, ele chega ao Jacone para conquistar mais uma torcida em sua incrível carreira. O atleta chega nessa quinta-feira para assinar o contrato com o Ju. Então, boa sorte ao Nenê, que vai voltar ao Vasco no ano que vem para trabalhar fora dos campos, mas vai disputar essa Série B pelo Juventude. E eu já declaro aqui minha torcida na Série B para subir, né? O time que eu vou torcer vai ser o Juventude do Nenê. Vou acompanhar o Nenê jogando a Série B pelo Juventude. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!